Olá, vou continuar então com essa videoaula, agora tratando do modelo de efeitos aleatórios em dados em painel. Então, as nossas referências aqui, como colocado anteriormente, né, o material de Princeton, do professor Oscar Torres Reina, materiais aqui do Wooldridge, que eu recomendo fortemente, esse material do Wooldridge, ele acompanha o Florian Reis, que é um trabalho que roda os modelos do Wooldridge com o R, e o trabalho aqui do Croissant e Milo, que é um importante material recente, eles que são os autores do pacote PLM lá do R. Também citamos aqui o trabalho do professor Green, da New York University, um clássico na área de econometria, tem bons capítulos ali para análise de painéis. O material da professora Annika Chova, da Ohio State University, que tem aplicações para esses modelos do Green e do Torres Reina, e as vinhetas do Linear Fixed Effects, o pacote do R. Também citamos aqui alguns materiais que nós orientamos, o trabalho da Stephanie, do Lucas, da Isabelle, do Osano, onde nós usamos aí dados em painel. Eles têm aí alguma descrição interessante, são modelos diferentes que trazem aí contribuições para a nossa interpretação. Vamos usar o R, né? Então alguns pacotes, alguns materiais serão passados para vocês aí no ambiente virtual de aprendizagem da UFMS. Bom, temos aqui dois posts úteis também. Nós temos feito sempre essa divulgação de posts, né? Algumas aplicações aqui, um utilizando o dataset que está no PDER e outro replicando aí um estudo do Torres Reina, que já tem aí até um vídeo no YouTube aí que vocês podem olhar. Nosso objetivo aqui, então, vai ser trabalhar com dados em painel, agora com o modelo de efeitos aleatórios, ou chamado Random Effects. Ele é um modelo onde nós temos aqui uma formulação um pouco parecida com o dos efeitos fixos, mas o que a gente precisa deixar claro é que o ponto-chave agora é que esse componente aqui associado aos indivíduos, ele agora não é correlacionado com x para todo t. Então, essas esperanças aqui, essas covariâncias são zero. Não é correlacionado com x e t para todo t. Bom, então nesse modelo nós teremos o que a gente chama de um modelo de componentes de erros, onde nós temos então aqui uma separação entre componentes, esse componente, o I aqui, ele tem média zero, tá certo? É um efeito não observado. E aqui a outra parte do resíduo, outro componente do resíduo. A gente entende aqui que esse componente, ele é não correlacionado com cada variável explicativa em todos os períodos de tempo. Ok? Então, assumimos aqui que o efeito é não observado, tá certo? É não correlacionado com cada variável explicativa. Então, se você for olhar, né, nós temos esta composição aqui. Mas ele vai ter uma variância, tá certo? Assim como o outro termo, o termo de epsilon, vai ter também uma variância. Então, a gente vai ter uma variância total aqui desses componentes, né? Da soma desses componentes. É uma variância em epsilon mais uma variância em u, e estamos assumindo aqui a homocedaticidade entre os indivíduos. Do outro lado, nós temos uma covariância que vai depender apenas da variância em U, tá certo? Então, os nossos efeitos aleatórios, os nossos random effects, eles vão nos dar um modelo com um pequeno número de parâmetros, comparativamente aos efeitos fixos, tá certo? Eu tenho uma redução ali
Porque aqui nos efeitos fixos eu vou ter um parâmetro para cada cross-section, ou para cada tempo, dependendo do sentido do efeito. Se eu estou fazendo one-way time ou one-way individual, certo? Já aqui no Random Effects, então eu tenho um pequeno número de parâmetros, uma estimação eficiente, com a pressuposição de ortogonalidade dos objetos, ou seja, esses efeitos eles são ortogonais aos x, eles não estão correlacionados com as variáveis explicativas. Já nos efeitos fixos, eles são robustos, geralmente são consistentes, tá certo? Mas tem um grande número de parâmetros. Então, nós temos essas características. Bom, então o nosso modelo aqui, nosso resultado de mínimos quadrados nesse modelo generalizado, ele vai ter um estimador consistente, não tendencioso, mas ele é ineficiente no MQO. Por que ele é ineficiente? Porque a verdadeira variância dele depende desta matriz ômega que nós definimos ali no slide anterior, tá certo? Mas ele é consistente, tá certo? Então a gente precisa de trabalhar com esta matriz de variância covariância aí diferenciada. Então, a nossa variância, no espírito aqui de um estimador de White, a gente tem aqui uma ponderação, tá certo? Que vai entrar dentro desse nosso estimador, ok? Portanto, eu vou ter aqui que trabalhar considerando essas hipóteses baseadas na estatística de Wald, é o equivalente a um estimador de cluster, um estimador de grupo. Então, para a gente resolver esse problema, nós vamos trabalhar aqui com um modelo chamado de MQG, mínimos quadrados generalizados, que é equivalente a um MQO num ambiente aqui de variáveis transformadas, ou seja, seria o equivalente a um modelo de um Y asterisco em função de um X asterisco, transformado segundo esse parâmetro θ. Esse parâmetro θ tem essa correção, no caso, para as variâncias dos dois termos de erros. Se vocês forem olhar lá o livro do Wooldridge, vocês vão encontrar esse θ, ele usou a simbologia lambda, tá certo? Mas nós usamos aqui uma outra simbologia, mas é a mesma expressão. Então, é como se eu fosse aqui, se eu fosse no Wooldridge, eu estaria com lambda aqui, tá certo? Nesse caso aqui, nós usamos a simbologia do θ. Então, a gente tem aqui uma transformação, aqui é uma média de grupos, e essa transformação segundo esta fórmula, corrigindo para aqui esse termo é o equivalente a uma correção próxima do desvio padrão, né? O desvio padrão aqui é a raiz de uma composição de termos de variâncias, tá certo? Então, nesse caso, nós teremos aí o que a gente chama de um mínimo quadrado generalizado, onde a gente pressupõe, a gente espera que ele tenha boas propriedades, né? E isso para N é o número de cross-sections, né? Grande, e número de períodos pequeno. Então, o T aqui para nós, a gente imagina que ele seja pequeno comparativamente ao número de cross-sections. Então, usando o estimador de MQO, né, para o modelo, para beta, a gente tem aqui uma ideia da variância total do modelo e subtraindo, então, essa expressão, subtraindo a parte que é equivalente dos efeitos fixos, né, do least squares dummy variable, eu vou ter aqui a estimativa para esse componente não observado aqui, certo? Alguns problemas práticos com esse mínimo quadrado generalizado factível, né, é que o procedimento anterior ele pode produzir estimativas negativas de variância, né? Então, é uma estimação um pouco mais complicada quando o painel não está balanceado, não está equilibrado, tá certo? Mas a gente tem aí uma solução que é normalmente recomendada aí dentro dos manuais aí econométricos de painel, né?
onde a gente tem aqui um estimador robusto, um componente robusto para esse efeito, que é o equivalente a um MQL agrupado, né? E do modelo pooled seria este equivalente. E aí a gente consegue, então, fazer uma estimação um pouco melhor, né? Uma solução para os outros casos aí, onde a gente tem aí para evitar problemas, né? De estimativas negativas de variância, ou então para contornar os painéis aí não balanceados. Aqui eu coloquei uma saída, que é um slide, exatamente o mesmo, é o slide do Torres Reina, lá de Princeton, né? Eu coloquei aqui a referência. Então, para uma saída de Random Effects, usando o pacote PLM, então a gente simplesmente teria, então, a chamada do pacote y em função da minha variável preditora, né, o meu dataset em painel, que já foi especificado como painel anteriormente. Então, da mesma forma que nós fizemos lá para especificar o painel para os efeitos fixos, aqui a gente já tem ele especificado, os índices para a parte do cross-section, para a parte temporal, então são os settings do painel, e aqui a gente vai especificar o modelo como random para ele entender adequadamente. Então, ao invés de fixar one way, ou two ways, ou between, ou within, a gente vai especificar ele como random, tá certo? E aí, então, a gente tem aqui uma saída daquele modelo, tá certo? Daquele exemplo do Torres Reina. Então, onde a gente vê aqui que ele fez uma transformação Some-Aurora, que é a transformação padrão. Eu vou mostrar outras transformações para vocês. E a gente vê aqui, então, o painel balanceado, e aí ele sai aqui os dois componentes dos efeitos, tá certo? Do efeito individual, do efeito idiosincrático, que é aquele termo UI que a gente colocou. E aí, então, a gente tem também aqui a saída do θ, né? Aquele θ que faz a transformação das variáveis, tá certo? E aqui depois os resultados normais do meu modelo, né? Então, a interpretação dos coeficientes, ela é tricky, né? Matreira, você tem que ter cuidado com ela, uma vez que ela inclui tanto os efeitos das entidades, entre as entidades, né? Within, entre também as entidades, dentro do grupo, entre grupos, tá certo? E aí, nesse caso, esse painel aqui, esses dados de seção cruzada e série temporal representam a média do efeito de x sobre y quando x muda no tempo e entre países de uma unidade, tá certo? A probabilidade aqui é um teste de bicaudal, tá certo? Então, é um teste bicaudal, testando a hipótese que cada coeficiente seja diferente de zero, tá certo? Então, para rejeitar a hipótese prevê, então, que esse p-value seja menor do que o nível de significância. Se eu estiver usando 0,05, né, 5% de significância, seria 95% de confiança. Ele fala que você pode adotar o 10% também, se você desejar. E aí você dirá, então, que abaixo daquele nível de significância, você vai dizer que a variável tem um efeito significativo, x tem um efeito significativo sobre y, se a probabilidade for abaixo do nível de significância, tá certo? Da mesma forma aqui, esse número abaixo de... se esse número é abaixo de 0,05, né, então ele vai falar aqui que o modelo está ok, né? Então ele rejeitou que todas são nulas e, portanto, eu tenho alguma variável explicando o meu modelo. Nesse caso aqui não é a situação, tá certo? Nós não temos nada explicando esse modelo, tá ok? Então, a gente consegue ver aqui como a gente pode fazer.
Aqui foi reprisado, tá, alguns dados, né, para a especificação do painel, tá certo? Isso aqui já foi falado antes, quer dizer, eu posso fazer assim, tá certo? Ele vai entender, ou eu posso especificar o painel já como um P data frame, né? E aí eu poderia já fazer direto, sem eu ter que ficar especificando os índices e ele dar o mesmo resultado. Então, no pacote PLM, né? Então, a gente vai ter a fórmula. Eu posso colocar aqui o meu dataset, especificar o efeito. Nesse caso, eu estou querendo um efeito individual aleatório. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com um efeito aleatório no indivíduo. Ele vai adotar por padrão uma transformação do tipo Suomi-Aurora. Eu vou explicar outras um pouco para frente, né? E aí ele vai, então, rodar para nós, tá certo? Então, aqui, uma equação de salários, tá certo? Onde a gente está aqui fazendo uma modelagem, tá certo? Que acompanha lá os exemplos que você encontra no livro do Wooldridge, ok? Então, a gente pode ver aqui depois uma interpretação que segue tradicional, né? Onde você vai ter aqui a análise das variáveis, tá certo? Se elas tiverem com essa probabilidade bem abaixo do nível de significância, você vai falar que essas variáveis são significativas para explicar a sua variável dependente, ok? Alternativas que eu tenho para trabalhar esse pacote. Eu tenho o padrão do pacote PLM, é uma transformação do tipo Suomi-Aurora. Nós vamos falar um pouco à frente. Podemos ter uma alternativa do Amemia, do modelo Amemia, ou Wallace-Hussein, ou Nerlov, são algumas das possibilidades que a gente tem, onde a gente vai alterar aquela opção Random Method. A gente pode, então, se eu quiser essa possibilidade Suomi-Aurora, eu vou especificar aqui, Random Method SWAR, é o valor padrão. O Amemia seria Amemia. O Wallace-Hussein seria o Walrus, a gente colocaria essa especificação, e o Nerlov seria Nerlov mesmo. Eu sugiro que vocês olhem lá o Croissant e o Milo, tá? Página 35 a 37, onde ele dá detalhes de como ele muda a forma de calcular as variâncias dos componentes de erro. Então, a gente mostrou ali algumas alternativas, um slide ali eu mostrei como é que a gente calcularia, então, essas variâncias, as variâncias dos componentes de erro, e foi feito, então, um MQG factível, então, o feasible, que às vezes vocês vão achar nos textos como FGLS, tá certo? Que é o factível, porque eu tenho diferentes opções aí para calcular essas variâncias, tá certo? Então, aqui nesse slide a gente coloca né, que praticamente essas alternativas elas modificam a forma de retirar as médias, tá certo? Ou seja, são feitas transformações de desvios da média. E aí são formas diferentes aí que os autores colocam. Então, por exemplo, o Wallace-Hussein, ele coloca essa possibilidade aqui de você corrigir, então, as variâncias, tá certo? Então, aqui com os termos de OLS, aqui o outro componente de erro, tá certo? E teria, então, essa estimativa de componente de erro. Para a Memia, o estimador da Memia é baseado na estimação do modelo within, então não no do Least Squares Dummy Variable, que foi o que eu apresentei no slide lá anterior, tá certo? Então ele faz um within, onde ele computa um intercepto geral para todas as observações e depois ele calcula então esses resíduos a partir desse estimador e usa para calcular então as variâncias, tá certo?
Já para o modelo de Swami-Aurora, ele faz, então, o uso do estimador within para, para um dos componentes e o between para o outro componente, tá certo? E aí ele vai trabalhar, então, com essas diferentes alternativas. Já o Nerlove, ele faz um estimador calculando aqui a variância empírica dos fixed effects de um modelo within, tá certo? E para o outro termo, ele é obtido dividindo a forma quadrática aqui do meu modelo, tá? Dos resíduos within, esses que saem daqui do within, tá? Pelo número de observações. Então, ele faz uma forma um pouco diferente. E aí a gente vai partir então para os testes. Então, como é que nós vamos escolher entre os modelos? Tá certo? Então, essa vai ser uma parte importante que merece... aqui nós fizemos até um fluxograma, vamos dizer assim, né, onde a ideia é que eu vou usar um teste proposto por Broch-Pagan para decidir entre o modelo sem efeitos, o modelo pooled, empilhado, e o modelo alternativo seria efeitos aleatórios. Então, o meu H0 aqui seria em favor do pooled e o H1 em favor do efeitos aleatórios. Depois, eu aplicaria em cima desse outro um teste de Hausmann para decidir entre efeitos aleatórios e efeitos fixos. Então, se eu fosse a favor do H0, eu estaria com efeitos aleatórios. Se eu fosse a favor da versão alternativa, da hipótese alternativa, então eu estaria com efeitos fixos, ou seja, rejeitando H0, eu iria para efeitos fixos. Aceitando H0, eu ficaria com efeitos aleatórios. A outra alternativa é um teste F de show, onde eu estaria a favor do modelo pool, do modelo empilhado, ou o alternativo, em caso de rejeição de H0, eu estaria com efeitos fixos. E aí eu aplicaria o Hausmann para decidir entre aleatório e fixo. Bom, o que dá para perceber daqui é que nós teremos aí testes para decidir quais são os melhores modelos. Eu insisto que eu gosto muito do olhar mais abrangente. Eu gosto de olhar os testes, mas eu gosto de olhar também as saídas dos modelos, como é que estão as significâncias dos parâmetros, assim como eu gosto de gerar critérios de informação para a gente ter um pouco mais de uma decisão um pouco mais parcimoniosa. Bom, então o nosso primeiro teste aqui apresentado é o teste de Broch-Pagan, é um teste de multiplicador de Lagrange, tá certo? Então, muitas vezes a gente vai achar ele como LM teste e ele vai ter a hipótese nula de que este componente, a variância dele é zero, tá certo? Então, nós vamos ter aqui essa expressão, é o cálculo do estimador, do indicador de teste, né? A estatística de teste, tá certo? Ela é baseada, então, neste modelo. O nosso epsilon IT aqui é normal, estamos assumindo isso, né? E aí a gente vai ter aqui, ele tem uma distribuição aqui quadrado, com grau de liberdade igual a 1. E ele vai, então, empregar essa análise nos efeitos aleatórios, fundamentado nos resíduos aí do método pooled, do método empilhado, tá certo? A hipótese nula, então, de que não tem efeitos aleatórios. E aí, então, a ideia é que o nosso H0, em caso de aceitação de H0 ou não rejeição de H0, o modelo preferido é o pooled, o de intercepto comum. E aí, caso a gente rejeite H0, a gente vai preferir, então, os efeitos aleatórios. Então, a gente vai executar aqui, a gente vai fazer o modelo pool, tá certo? Em cima deste modelo pool, a gente aplica o PLM teste, tá certo? Que vai, então,
analisar se nós se nós devemos olhar o modelo com efeitos ou não. O meu H0 é que eu não tenho efeitos. Se eu rejeitar H0, então o modelo com efeitos é preferível ao pooled. Eu não gosto de usar a palavra efeitos aleatórios, seria preferido. Eu gosto de usar a palavra que, se eu rejeitar H0, a gente tem efeitos, porque depois disso nós vamos fazer o teste para avaliar efeitos fixos ou aleatórios, tá certo? Então, neste caso, eu estou simplesmente falando pool, né? Eu não tenho efeitos ou eu tenho efeitos. E o meu resultado aqui, então, ele vai me dar o meu indicador de teste, a minha estatística de teste, é essa, e ele vai me dar um valor de probabilidade associado. Então, se essa probabilidade estiver muito pequena, portanto, abaixo do nível de significância, posso usar aqui 0,05, tá certo? E eu estaria aqui, neste caso aqui, com um valor bem abaixo de 0,05, então eu rejeito H0, e neste caso, prefiro o modelo com efeitos. Neste caso aqui, foi testado o individual, depois a gente testou o time. Então, depois a gente testa o outro tipo de efeito. Eu posso ter o efeito no cross-section, efeito no tempo. Nos dois casos aqui, o modelo com efeitos prevaleceu. Aqui também podemos testar o two ways, ou seja, o efeito simultâneos tanto no cross-section quanto na série temporal, quanto no tempo. Então, meu H0 não tem efeitos. Se eu rejeito H0, o modelo com efeitos é preferível ao pooling. Nesse caso aqui está bem abaixo de 0,05. Então, eu vou dizer que eu prefiro um modelo com efeitos. O teste na sequência, então, seria o teste de Hausmann. O teste de Hausmann, eu estou checando um modelo de efeitos fixos versus um de efeitos aleatórios. Então, na verdade, o que nós estamos olhando é se eu consigo dizer que tem uma diferença significativa entre os parâmetros dos dois tipos de modelos, né? Então, dos dois modelos. Então, se o meu parâmetro do efeito aleatório é diferente do parâmetro de efeitos fixos. O meu H0 seria, em caso de aceitação de H0, eu estaria preferindo efeitos aleatórios. Tá certo? Então, aqui como diz, né, conforme o Wooldridge, o teste de Hausmann indica qual método deve ser escolhido entre os efeitos fixos ou aleatórios, né, qual dos dois tipos, pela comparação da diferença entre as estimativas dos dois modelos. Então, ele estima um, estima o outro e vai comparar os dois, tá ok? E a hipótese nula, então, vai ser essa que está aqui em amarelo. Na ausência de correlação entre os efeitos individuais ou temporais e os regressores, ou seja, nesta situação, ambos os estimadores serão consistentes e o efeito aleatório será relativamente mais eficiente. Então, é aí por isso que eu prefiro o efeito aleatório. Caso haja rejeição da hipótese nula, ou seja, rejeição da ausência de correlação entre os efeitos e os regressores, caso eu rejeite isso, o efeito fixo será melhor estimador. Então, eu vou ter aqui como decidir entre os dois tipos de efeitos. Então, a estatística de teste é dada por esta equação, onde os vetores beta-EF, beta-EA, né, eles vão ser os parâmetros dos meus efeitos. Eu vou olhar se essa diferença, e aqui, então eu tenho essa expressão, eu quero olhar se essa diferença é importante, significativa ou não, e vai ter uma distribuição aqui quadrado com K menos 1 grau de liberdade. Então, o teste de Hausmann, a gente precisa ter os dois modelos estimados. Eu preciso ter o modelo de efeitos fixos. Lembrem lá da outra videoaula que Fixed One era o modelo que nós fizemos de efeitos fixos para efeitos one way, individual, né, no cross-section.
e o modelo aleatório. Eu preciso indicar, então, os dois objetos de modelos estimados. A função chama-se phtest dentro do pacote PLM. E aí, então, ele vai realizar o teste de Hausmann para mim. Eu tenho aqui a minha estatística de teste, que foi calculada por aquela fórmula do slide anterior. E o valor da probabilidade, que tenho aqui uma distribuição Q quadrado. Neste caso aqui, eu estou comparando se esse valor da probabilidade é menor do que o meu nível de significância. No caso, a gente recomenda 0,05 ou no máximo 0,10. Né? Então, aqui a gente está com um valor bem menor do que 0,05. Eu estou rejeitando H0. E aí, então, se o meu p-value for menor que 0,05, eu vou, então, rejeitar H0 e vou adotar o meu modelo de efeitos fixos. Se eu estiver fazendo esse teste, eu estou optando pelo Fixed One. Se eu estiver fazendo aqui com outro modelo aqui, neste caso, o One-T, quer dizer, eu estou com efeito fixo no tempo. One Way no tempo, time. A gente fez isso aqui lá, esse modelo que a gente fez na outra videoaula. E eu estou aqui, então, com minha estatística de teste, o meu valor da probabilidade. Então, aqui, rejeitando H0, eu estou optando pela hipótese alternativa. E a minha hipótese alternativa é que o meu modelo aleatório não é o melhor. Eu estou optando pelo modelo de efeitos fixos. Da mesma forma que foi feito com o efeito do modelo efeito fixo two ways, e eu também comparei, também cheguei a um modelo com a opção, rejeitei H0 e fui com a opção dos efeitos fixos, então. Então, no modelo two ways, agora usando sobre o modelo de Nerlov, neste caso aqui eu fiz uma estimação do Random Effects, considerando o modelo para Nerlov, com aquela adaptação, correção do meu estimador de variância pelo método do Nerlov, com o modelo de efeito fixo two-way, e eu ainda estou rejeitando H0, mas eu já estou meio, né, já meio quis ir para o lado do modelo de efeitos aleatórios. Pode ser feito também com erros robustos, tá certo? Se eu usar a opção de colocar a fórmula por extenso, então eu teria que colocar aqui a fórmula do meu modelo e colocar o método como auxiliar e aí usar uma matriz de variância-covariância robusta aqui consistente com a heterocidacidade. Então, nesta situação, ele sai aqui, então, uma equação, um teste de Hausmann baseado numa equação, numa regressão, com uma matriz de variância-covariância consistente com a heterocidacidade. E, neste caso, eu estou dizendo também que rejeito H0 e opto pelo modelo de efeitos fixos. Tá certo? Outra alternativa, outra abordagem seria, ao invés de partir do Brot-Pagan lá no início, eu partiria de um teste F de efeitos fixos, o teste de Show, né? Então, o PF teste vai ser a nossa função agora. Eu estou usando o modelo Fix One e eu estou comparando com o Pooling. Então, lembre-se que no BP teste eu estava olhando o Pooling também. Aqui eu estou olhando o fixo contra o pooling. O meu H0 é que os efeitos não significativos. Então, é uma alternativa para ver entre efeitos fixos e o modelo empilhado, o modelo pooled. Rejeitar H0 implica em aceitar a alternativa de que os efeitos são significativos, tá certo? Então, aceitar H0 ou não rejeitar H0 seria, então, efeitos não significativos. Rejeitar H0 seria efeitos significativos, efeitos importantes, então eu devo usar o de efeitos caso eu rejeite H0. Novamente, rejeitei H0 nas três possibilidades, fiz aqui para o
fixo na seção cruzada, fixo na série temporal, fixo no two ways, e aqui eu rejeitei em todos os casos. Então, nós estamos optando definitivamente pelo modelo com efeitos, tá certo? Isso ficou confirmado das duas formas que nós fizemos, tanto pelo Brot-Pagan como pelo teste F. O teste de ausência de correlação serial, né, que é uma outra a possibilidade, a gente vai testar então se os efeitos não observados aqui, se eles têm uma variância nula, ou seja, não existem efeitos não observados nos resíduos. Então, ele é baseado no modelo empilhado. Não rejeitar H0 favorece o uso do modelo empilhado, do modelo pooled. A rejeição de H0 pode ser porque temos correlação serial de diferentes formas e não deve ser interpretada de modo a se optar pelo modelo de efeitos aleatórios. Tá? Então, eu estou falando que pode ter, eu posso rejeitar H0 por várias formas, e eu posso ter uma correlação serial, e isso vai levar à rejeição de H0, não quer dizer que eu tenha que optar pelos efeitos aleatórios. Então, esse teste aqui ele não exclui os demais. Então, a gente sempre parte pela ideia de fazer todos os testes e olhar o resultado geral disso para ter uma decisão mais parcimoniosa. Então, a gente pega aqui o PW teste, então, o teste de Wooldridge, tá certo? Para os efeitos não observados individuais. Eu coloco a fórmula e ele vai, então, executar o teste. Temos que tomar cuidado com isso, porque em algumas das funções eu tenho que colocar a fórmula explícita. Em outros eu posso usar um objeto com a fórmula, mas em alguns casos eu tenho que colocar a fórmula descrita mesmo, tá certo? Então tem que ficar atento a isso. Neste caso aqui, então, eu rejeitei a hipótese nula, então a minha hipótese alternativa é de que eu tenho efeitos não observados. E podemos ir então para um teste de Lagrange multiplier, né, um multiplicador de Lagrange de Baltage-Lie, tá certo? É uma outra proposta, tá certo? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a presença de efeitos aleatórios pode afetar os testes de presença de correlação serial nos resíduos. Assim como a presença de correlação serial afeta a identificação de efeitos aleatórios. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu posso ter correlação serial que não é um efeito aleatório, e eu posso ter um efeito aleatório que está contaminando a correlação serial, então eu tenho que tomar cuidado com isso. O teste de multiplicador de Lagrange, de Baltage-Lie, ele ajuda a identificação conjunta de efeitos aleatórios e correlação serial em presença de normalidade e homoceidacidade. E aí ele aparece aqui por meio de uma outra função chamada PBSY-test. Tá? Então, é uma outra função para executar esse teste. Então, esse teste também a gente coloca aqui a fórmula completa. Eu vou especificar que eu quero o teste joint. Esse J aqui é para o joint test. Então, ele está olhando tanto os random effects como a autorregressão, a autocorrelação serial, tudo junto, tá certo? Então, ele está olhando a possibilidade de erros AR1, assim como de efeitos aleatórios dentro do meu painel. Também aqui eu rejeitei a ausência e, portanto, eu tenho presença de efeitos. E eu tenho aí que tomar cuidado, né? Então, a minha hipótese alternativa é, eu tenho efeitos aqui. Não sei direito se é do tipo AR1 ou se é do tipo Random Effects, mas eu tenho efeitos. Então, eu tenho que tomar cuidado, olhar o conjunto desses testes para decidir da melhor forma possível.
Então, nós temos aqui um resumo, né? O nosso teste de Brott-Godfrey, ele indicou com efeitos, né, em detrimento ao pooling em todas as situações. Então, sempre ele foi favorável aos efeitos. Quando fizemos o Hausmann, foi preferível o fixo, o efeito fixo. Ele preferiu efeito fixo em detrimento ao aleatório em todas as situações. O teste F também indicou que os efeitos fixos eram significativos. O teste para correlação serial também indicou que os efeitos eram significativos. O teste de Baltag-Lee também indicou que tinha ou era efeito aleatório ou erro R1, mas ele indicou por usar efeitos. Ou seja, em todo o conjunto, usar os efeitos é melhor. E comparando o efeito fixo com aleatório, preferiu o fixo. Então, a gente aí trabalha, então, concentrado nos efeitos fixos para decidir qual o melhor modelo. Esse seria o nosso caminho. Ok? Numa próxima videoaula, nós vamos fazer mais alguns exemplos para praticar isso aí. Obrigado.